Olá, Salada do Pote, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa live de hoje falando sobre como as dificuldades capacitam a gente para ir mais longe, para vencer batalhas mais fortes. Que afinal de contas, a gente está aqui nesse plano onde existe a dualidade, né? Bom e ruim, bem e mal. Mas e aí? O que fazer, né? Se entregar às dificuldades, ou a gente pode ousar acreditar que a vida pode ser melhor, que nossa história pode dar certo e que a gente pode ir muito, 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 muito mais longe. Esperando, enquanto o pessoal chega, eu estou aqui preparando algumas coisas. Hoje foi um dia que daquele tipo de situação, que podia realmente tudo dar errado. Porque, de fato, muitas coisas aconteceram, mas eu sinto de verdade isso e eu acredito que tudo que a gente passa, as dificuldades, todos os processos, né, diários, na verdade, tem a ver com a capacitação da nossa necessidade, do nosso espírito, da nossa alma mesmo, de se capacitar para ir mais longe, para conhecer novos horizontes, para poder vivenciar situações com muito mais propósito. Olá, Elígio, seja muito bem-vindo à nossa live hoje, que quase que não acontecia. Né? Você está me ouvindo bem, Elígio? Toda vez você é o cara que me sinaliza aqui que está dando tudo certo. É desafiador, né? A vida muitas vezes traz para a gente desafios que a gente acaba pensando que não vai conseguir, pensando em desistir muitas vezes. Acontece comigo, acontece com todo mundo. Mas e aí, como viver esses desafios de forma a buscar acreditar e se trabalhar que as coisas realmente vão dar certo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tive várias dificuldades hoje, não foram poucas. Internet, tive dificuldades, né, para estar aqui por conta de coisas, de acontecimentos, né, do dia, da noite, inclusive. Mas eu me propus estar aqui, me atrasei um pouco, mas como propósito de vida que eu escolhi, estar aqui para trabalhar com vocês essa questão da autoestima e da autoconfiança, eu estou aqui, né, de corpo e alma para a gente conversar, para trazer, né, o que eu tenho aprendido, o que eu já vivencio e já vivenciei, né, até nos meus atendimentos, né, com meus clientes. Né? Quem não sabe, meu nome é Tati Mendonça, né, Tatiana Mendonça. Eu trabalho já tem um tempo com autodesenvolvimento, né, desenvolvimento pessoal. E o meu foco maior é trabalhar a autoconfiança e a autoestima das pessoas nos meus atendimentos com PNL, com coach, com programa, com hipnose. E esse trabalho tem me mostrado muito, mas muito intensamente, como é importante você buscar o autoconhecimento. Quando nós buscamos o autoconhecimento, você acaba vendo que toda dificuldade que chega, na verdade, é uma capacitação para você ir mais longe, para você chegar em patamares que você nunca imaginou. Na realidade, a gente enxerga pouco, muito pouco, pouco demais. E nesse enxergar pouco, às vezes a gente acaba julgando certos processos como ruins. E, de fato, quando a gente está passando, a gente não acha bom, né? Tem, tudo bem, Tânia Anísio, né? Isso, Tainá, seja muito bem-vinda. Estou falando aqui sobre a capacitação que as dificuldades trazem para a nossa vida, para a gente ir mais longe, para a gente conseguir vivenciar outras realidades muito melhores do que as atuais. Só que quando a gente está passando por essas dificuldades, não é gostosinho, a gente não sente assim, muitas vezes não se sente bem e muitas vezes pensa em desistir. Né? Eu gosto muito do autor Napoleon Hill. E Napoleon Hill
Obrigada, meu amor. Boa tarde. Gratidão de coração por seu comentário. E não sei se vocês conhecem, acho que alguns de vocês conhecem, o autor Napoleon Hill. Ele foi muito importante no início do século passado. Ele que desenvolveu muito do que a gente conhece hoje de desenvolvimento pessoal. Ele fez uma pesquisa por mais de 20 anos, entrevistando pessoas de sucesso e pessoas também que se diziam, né, fracassadas, que tinham passado por processos difíceis de fracasso, né? Quando, na verdade, fracasso é um resultado. Fracasso, ele inclusive no livro dele, que o nome choca algumas pessoas, que é Mais Inteligente que o Diabo. Nesse livro dele, que na verdade é coisa de Deus, ele fala que o fracasso nada mais é que uma pista para mostrar que você precisa alinhar o caminho, talvez alinhar o objetivo, mudar um pouco o objetivo ou mudar um pouco a estratégia para alcançar esse objetivo. Não é o fim, o fracasso não é o fim. O fracasso é uma resposta de que você precisa agir numa linha diferente. Então, ele diz isso, assim, que ele passou por vários tipos de fracasso. Passou, inclusive, por coisas que, vamos dizer assim, para a maior parte das pessoas, vivenciar esse tipo esse tipo de situação seria realmente muito doloroso e a pessoa poderia até desistir da vida. Foi quando uma pessoa que propôs sociedade a ele passou por um processo de já era, game over. Sabe por quê? Essa pessoa, ele trabalhava com jornais e ele divulgava muitos assuntos importantes para a política da época. Só que aí, o que aconteceu? Nessa divulgação desses assuntos, né, relacionados à política da época, ele acabava falando sobre pessoas poderosas que estavam cometendo corrupção. E as pessoas, seja bem-vindo, Jair. E nessas divulgações, né, ele acabou indicando o caminho assim de que, como uma denúncia a uma pessoa de poder na época. E essa pessoa acabou começando a perseguir esse então que seria sócio de Napoleon Hill e mandou executar. E no momento que ele faleceu, Napoleon Hill, ele de repente viu um projeto que ele tinha muita certeza que ia dar certo, de repente se dissolver. E ele, por pouco tempo, mas assim, acabou entrando em desespero, achando que ali era o fim dos planos dele. Só que o que foi que aconteceu? Anos anteriores, ele tinha entrado em contato com o magnata do aço na época, Carnegie, né? E esse senhor, ele acabou instruindo Napoleon, dizendo assim: você vai ver, num momento de grande dificuldade, você vai conhecer o seu outro eu. E Napoleon pensou assim, mas que outro eu é esse que senhor Carnegie está falando? E ele respondeu, né? Mesmo que não tenha sido verbalmente, ele acabou meio que captando, né, que Napoleon estava estranhando, verdadeiro eu? Nossa, peraí, o que será isso? Só que ele disse assim, olha, esse outro eu, na realidade, não é verdadeiro eu, esse outro eu vai aparecer num momento de grande estresse, de grande dificuldade na sua vida. Nesses momentos de capacitação, esse outro eu vai surgir e você vai conhecê-lo. E ele, no momento dessa dificuldade, né, que o sócio dele tinha sido assassinado, ele se lembrou dessa história. E ele, de repente, ele sentiu como se o pensamento dele tivesse paralisado. Ele se sentiu paralisado, o pensamento dele cessou e ele não conseguiu fazer nada. Só que logo em seguida veio uma inspiração, que ele precisaria mudar o rumo da vida dele. E logo em seguida ele recebeu mais um golpe, que foram as pessoas que assassinaram o então sócio dele,
disseram que ele tinha apenas 1 hora para sair da cidade, porque senão ele seria o próximo. Porque eles achavam que Napoleão também estava envolvido nessa questão de falar sobre as corrupções, né? De entregar essas pessoas poderosas. Só que o que foi que houve? Houve uma coisa muito interessante. Ele foi embora, né? Passou não chegou a esperar 1 hora e foi embora. E nesse momento onde ele estava lá, oi Thaís, seja muito bem-vinda. E quando ele foi embora, ele passou mais de 1 ano sofrendo imensamente esse golpe, porque ele não conseguiu trabalhar e ficou na casa de parentes numa região lá montanhosa dos Estados Unidos. Só que num momento ele já não aguentava mais, que é o que a gente está conversando aqui hoje, sobre essas dificuldades capacitarem nossa vida para ir mais longe. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Uma alegria ter você aqui. De verdade. E eu estou falando aqui sobre uma parte da história de Napoleon Hill, que a maior parte das pessoas não conhece, né? Que está no livro dele, Mais Esperto que o Diabo, que eu sei que muita gente se assusta com o nome desse livro, mas que na verdade é um livro com muita coisa, com muito conteúdo positivo e que traz muita coisa, inclusive, para a gente despertar mais fé em Deus. E nesse momento que ele estava lá na montanha, ele foi para lá ficar na casa desses parentes, só que eles, com o passar do tempo, viram que ele não melhorava e já estavam ficando chateados com a presença dele. E ele também estava se sentindo muito mal, porque ele estava se sentindo deprimido, ele estava numa depressão profunda. Então ele resolveu caminhar. Os bandidos, né, que tinham mandado matar o sócio dele já tinham sido presos. E como nos Estados Unidos tem, eu não estou dizendo, nem concordo nem discordo, só estou contando a história. Eles foram, eles receberam que iriam viver na prisão perpétua, iam ficar presos para sempre. E ele começou a caminhar lá por perto de onde ele estava morando e dizendo assim, olha, eu quero sair dessa situação, por favor, seja lá o que for, Deus, o universo, me dê uma resposta, eu quero sair dessa situação, eu preciso sair dessa situação, eu já não aguento mais estar nessa situação. Foi quando ele, mais uma vez, teve a experiência que o Sr. Carnegie, né, há mais de 20 anos, tinha falado para ele. Olha, nos momentos de dificuldades, quando você achar que não tem mais saída, vai surgir o seu outro eu. E esse outro eu vai oferecer a você todas as soluções que você precisa para sair das situações que você se encontra, e você vai conseguir. E foi isso que aconteceu. Mais uma vez, é como se aquele velho eu, deprimido, se sentindo fracassado, se sentindo realmente no fundo do poço, saísse de cena. Ele saiu de cena e o que ficou foi um eu resolutivo, que trouxe soluções, que devolveu a sanidade de Napoleon Hill naquele momento. E Napoleon Hill, ele seguiu caminhando, mas teve um momento que ele parou e de repente foram surgindo as soluções. Ele foi para casa e esse outro eu, né, disse a ele mentalmente que ele voltasse lá para Filadélfia, se não me engano, que procurasse uma pessoa que pudesse publicar os manuscritos dele, que ele tinha escrito toda uma filosofia de sucesso, que são os 17 passos que ele fala, né, que no livro, meu Deus, agora deu branco, eu vou me lembrar, mas tem um livro dele que ele tem As Leis do Triunfo. Eu acho que é esse livro, As Leis do Triunfo. Ele tinha escrito, né? Essa pesquisa de mais de 20 anos dele rendeu vários manuscritos que ele agora estava com eles nas mãos, mas não tinha capital para publicar esses livros. E ele foi, de acordo com o impulso que veio, com a informação que veio, na inspiração que veio a ele, né? Pelo outro eu, ele seguiu e foi para Filadélfia. Chegando na Filadélfia, ele não tinha onde ficar. E o outro eu dele falou, siga para o hotel mais
mais top da cidade, o mais luxuoso, e se hospede lá. Só que o dinheiro que ele tinha facilmente se acabaria em 2 dias, se ele ficasse naquele hotel. Mas aquela voz insistiu mais uma vez e disse: faça o que eu digo, vá e fique no melhor hotel. E foi o que ele fez. No que ele falou no livro, é como se aquele outro eu tivesse dizendo assim: se desapegue da escassez. Daqui para frente as coisas vão ser melhores. Daqui para frente você vai viver outras realidades. Então confie no processo. Todas as dificuldades que você passou até agora, por exemplo, essa minha agora que a luz simplesmente apagou. Eu acho que a bateria do notebook acabou, então acabou a luz. Eu vou acender as lâmpadas. Deixa eu ver, essa aqui de trás não. Então, acenda as luzes e segue, que toda dificuldade, na verdade, significa uma capacitação para você ir mais longe. Então, confie no processo. E ele fez isso. Ele foi pro hotel, se hospedou lá e ficou pensando quem seria das pessoas que ele conhecia que poderia ajudar ele a publicar os manuscritos. E ele demorou um pouco, chegou até assim o antigo eu voltar como quisesse colocar medo nele de que ele não fosse encontrar a resposta que ele gostaria, que ele precisava naquele momento, que era uma pessoa que ajudasse ele com capital para ele poder publicar os manuscritos. Só que aí ele ficou. E com o passar do tempo, depois que ele já estava muito cansado, de repente veio como um raio na cabeça dele a ideia da pessoa. Eu não me lembro o nome da pessoa. Mas ele foi e saiu do hotel e foi procurar essa pessoa. E quando ele chegou, falou sobre a filosofia de sucesso, mostrou os manuscritos, a pessoa que ele lembrou para ajudar ele a publicar, aceitou de cara. De cara ele aceitou ajudar ele financeiramente para publicar o tão sonhado material que ele passou 20 anos da vida dele se dedicando para fazer a filosofia de sucesso. Ele aceitou, entregou parte do dinheiro que seria o suficiente para ele pagar o custeio que ele estava tendo com o hotel e começaram os trabalhos de divulgação. E, para resumir, até hoje, o que Napoleon Hill fez está aí como material para todo aquele que procura o livro, que procura os treinamentos. Hoje em dia tem os treinamentos de Napoleon Hill. Eu já fiz o Mastermind, Lice. Só que, mais do que isso, o treinamento não vale nada, o livro não vale nada, essa conversa nossa não vale nada se você não entrar em ação. Tudo que chega como ensinamento, que chega de forma a mostrar para você uma outra realidade, só vai ter sentido se você se colocar em ação para fazer valer o ensinamento. Só que às vezes as pessoas querem mudar a realidade, só que não querem pagar o preço. Querem ter mais autoestima, mais autoconfiança, mas não querem se dedicar para que isso aconteça. E o fato de você chegar e ter um conhecimento e não colocar em ação, sabe o que acontece? O seu sistema começa a processar da seguinte forma: você não se leva a sério. Você não leva a sério o seu desenvolvimento. Então, por que eu vou acreditar que você pode mudar de vida? E sua autoestima e sua autoconfiança vai ficando cada vez mais abalada. Porque você entende que não está fazendo o que precisa ser feito para mudar a sua realidade. Se você não faz o que precisa ser feito para mudar a sua realidade, imagina como isso começa a ser como uma tatuagem na sua pele. Você fica tatuando o tempo inteiro. Silvério! Saudade de você, amigão! Então, olha só como é importante isso. Você ter um conhecimento, mas você não colocar esse conhecimento em prática, não vale de nada. Muito pelo contrário. É horrível,
Porque você começa a gerar uma cobrança dentro de você de que você precisaria fazer o que precisa ser feito, mas você não age. Então você começa a ficar cada vez com a sua autoconfiança mais abalada. Por isso, uma das formas de você trabalhar a sua autoconfiança é realmente se colocando em ação e fazendo o que tem que ser feito. A vida, às vezes, apresenta para a gente desafios que a gente acha que não vai conseguir ultrapassar. Só que, se você parar para pensar, tantas pessoas, todos os dias, passam por diversos desafios. Por que você acha que você, feito da mesma constituição física e também da mesma energia espiritual, por que você acha que você não vai conseguir ultrapassar essas barreiras? Claro que você pode. Só que você vai ter que se colocar em ação de uma maneira diferente do que você fez até agora. Não tem como você resolver um problema antigo com a mentalidade antiga. Você vai ter que usar de uma outra mentalidade, se desenvolver num outro sentido para você poder trazer isso para dentro de você. Essa força espiritual que está dentro de mim, está dentro de você, lhe capacita todos os dias para você transpor as barreiras que aparecem. As barreiras, sim, podem ser meios de capacitar você para muito mais. Só que você ficar insistindo em problemas, ficar insistindo em fazer as mesmas coisas, os mesmos comportamentos, você vai ter sempre os mesmos resultados. Gisele, tudo bem, minha linda? Seja muito bem-vinda à nossa live hoje sobre como as dificuldades podem capacitar a nossa alma, a nossa vida, a nossa força para viver muito mais e ir muito mais longe. Eu botei até a camisa do Mahamudra hoje, que é uma filosofia muito bacana, que ela interliga, né, o que eu penso, assim, por isso que até eu fui atrás para fazer parte, porque conecta corpo, mente e espírito, que são os pilares do que eu venho desenvolvendo aqui, nessa jornada de libertação da personalidade. Porque tem muita gente, né, que eu sei que vai vivendo o dia a dia. Eu sei que não é fácil para mim também. Eu tô com o cabelo molhado aqui agora, por exemplo, porque hoje foi uma loucura de manhã. Mas ao invés de encarar a dificuldade como uma tristeza, para me colocar para baixo, eu disse assim, isso é só capacitação. Eu vou colocar minha camisa preta do Mahamudra, me conectar com a minha força interior, essa força que está dentro de mim, dentro de você também, que pode sim mudar o jogo, virar a situação. Agora, fazendo as mesmas coisas, tomando os mesmos tipos de decisões, isso aí não dá certo. Teve uma pessoa essa semana que fez a seguinte pergunta: como deixar de ter medo na hora de tomar uma decisão? Porque tem medo de tomar decisões erradas. Olha só, dentro do que eu venho estudando e do que eu sinto na minha vida, tá molhado, amigo. Meu cabelo tá molhado, por isso que tá diferente. Mas foi porque não deu mesmo. Eu queria ter secado o cabelo, ficado toda bonita, maravilhosa, com a luz acesa aqui, mas não deu não. O computador descarregou, muita coisa aconteceu. Mas e aí? A gente vai ficar simplesmente na primeira barreira, já vai desistir? Na primeira barreira você desistir? Não, a barreira lhe capacita. Se você encarar a barreira como uma capacitação, você não sabe quão rica é cada situação, cada experiência. Oi, Francisco Douglas, que alegria ter você aqui, meu amigo. Muito legal mesmo. É uma pessoa que eu admiro demais, que está nesse caminho de autoconhecimento já tem um tempo, ajuda pessoas com o trabalho dele, trazendo muita coisa boa com o seu trabalho. Parabéns, Francisco. Também, como todos vocês, né? Eu conheço Silvério, que é uma alegria em pessoa, que já passou também por muitas dificuldades, mas
sabe como aproveitar as situações e com as barreiras e sim ver o crescimento que isso pode proporcionar. Gisele, que traz vamos dizer assim, a autoestima das mulheres através da estética, né? Então, assim, pessoas maravilhosas que estão aqui e que acompanham, né, o meu trabalho já tem um tempo e que sabem que por trás das câmeras muitas coisas acontecem. Muitas coisas que às vezes deixam a gente meio abalado, né? Eu já parei me perguntando várias vezes, nossa, será que isso que aconteceu é para me fazer desistir? Será que nesse momento eu teria que parar? Será que falta eu ver alguma coisa que eu ainda não estou vendo? Será? Sempre os serás, né? Só que aí eu comecei a aprender que esses serás, na verdade, eles estão ligados às nossas crenças limitantes. Porque eu estava pensando, né? Existe a sincronicidade, que é quando você começa se desenvolver e as coisas parecem que vão se desenvolvendo de forma mais fácil, mais fluida, e as coisas vão acontecendo. Parece que tudo que você faz entra num caminho assim de coincidência, né? Você vai, tudo que você vai fazendo vai trazendo respostas e você vai entendendo. Esse é o caminho, esse caminho. Só que antes da sincronicidade existe a resistência, que é uma barreira inicial, que às vezes não é tão inicial assim, ela fica durando um tempo, que essa resistência na realidade, a capacitação. Não precisa ser assim. A gente pode aprender pela dor e pode aprender pelo amor. Mas se por acaso o nosso espírito, antes mesmo da nossa consciência, escolher um caminho mais difícil para realizar, o que é que a gente vai ganhar de ficar pensando, por que eu? Por que eu? O que é que está acontecendo? Quando na realidade eu posso chegar e fazer perguntas que me tragam respostas melhores, mais fortalecedoras, como eu posso sair dessa situação? Como eu posso fazer para melhorar a minha qualidade diária, mesmo nesses momentos de atribulação? Esse como traz muito mais discernimento, esse como traz muito mais respostas que vão colocar você em ação. Quando você pergunta demais, por que eu? Por que isso? Esse porquê dentro de situações, na verdade, ele traz um sentimento de vitimismo, né? E esse vitimismo vai tirar você do jogo, vai colocar você numa situação desfavorável. Seja muito bem-vindo, Francisco. Seja muito bem-vindo. A gente falando hoje sobre como as dificuldades podem capacitar a nossa vida para a gente ir mais longe, para a gente galgar outros patamares, ok? Então, assim, eu estava falando agora da diferença de você ficar se perguntando dentro de uma situação difícil, por que eu? Por que isso? Por que isso está acontecendo? E substituir pelo como. Como eu posso fazer para dentro dessa situação difícil eu ter mais qualidade de vida? Como eu posso fazer para sair dessa situação mais rápido? Porque toda situação difícil que se apresenta na nossa vida, na realidade ela carrega um grande aprendizado. Então os aprendizados acontecem no momento que você docilmente, eu sei que é difícil, mas docilmente, se entrega. Se entrega. Você exerce o papel dos mais difíceis de vivenciar aqui, que é o desapego. Eu sei, é uma das coisas mais difíceis de você conseguir, é desapegar. Primeiro, que a gente tem assim um costume de dizer, eu não queria que tal coisa acontecesse assim. Mas olha, enquanto você está na resistência, né, de dizer que não queria desse jeito, a coisa tá aí. E ao invés de você ficar, eu não queria isso, se você aceitar com docilidade, às vezes com insatisfação, porque a insatisfação vai existir, né? A insatisfação vai existir. Eu não digo que a gente está numa situação de dificuldade e vai ficar, eu estou adorando. Não, não é isso. A aceitação, ela acontece no momento que a dificuldade está acontecendo, mas você tem o discernimento assim,
Se isso está acontecendo, é porque deveria estar acontecendo. Agora, como eu posso fazer para melhorar a situação? Como eu posso fazer para sair dessa situação? E para trabalhar o desapego, uma das formas, certo? Uma forma simples, é você que levantar nem sempre é fácil. Pois é, eu concordo com você, levantar nem sempre é fácil, não é mesmo? Só que aí é necessário. É necessário. E a gente tem que estar esse tempo inteiro buscando formas de se levantar. Eu falei na live passada e vou repetir várias vezes por aqui. Um tropeço não precisa ser uma queda, né? Como eu estava falando, hoje de manhã para mim foi um exemplo disso. O ano passado para mim foi um exemplo disso. Vocês não sabem, mas foi um dos anos mais difíceis que eu tive na minha vida. Na verdade, a família inteira, né? E são nesses momentos de dificuldade que você começa a ver que realmente não é fácil levantar. Só que existem formas de se levantar. E uma das formas de se levantar é você buscar ajuda. É você buscar estar perto de pessoas que tenham uma forma de fortalecer você. De trazer para você informações melhores. De trazer para você esperança. É uma das formas. Outra forma é você buscar dentro de você essa conexão da aceitação. Quando você começa nesse processo de aceitação, se conectando com o seu coração, você vai ver, parece que tem uma hora que tranca assim. Você vai precisar chorar às vezes? Vai. Você vai precisar às vezes cair? Vai. Só que logo em seguida vem a resposta, vem a força, vem o poder, porque tá aí, tá aqui para mim, tá aí para você. A gente pode viver uma vida melhor, a gente pode viver com mais autoconfiança, a gente pode. Sabe por quê? Porque nós somos merecedores. As nossas crenças, né, arraigadas desde a infância, muitas vezes ficam pipocando na nossa cabeça, né, porque elas são involuntárias mesmo, ela vem pelas informações que tem no nosso subconsciente, mas elas pipocam, mas logo em seguida você vai, pronto, você aqui, nessa conversa, no aqui e no agora, comigo, a minha proposta hoje é antes de fechar a live, a gente fazer uma prática, e essa prática é justamente para trazer essa tranquilidade, esse encontro, né, esses pequenos encontros que a gente pode ter com nossa alma, até existir o condicionamento. Porque a gente passou uma vida inteira se afastando, se afastando, se afastando, se afastando da nossa essência. E práticas, conversas como essas, leituras, trazem você para isso, para essa sua conexão com sua alma, com sua verdade. Que a insatisfação na nossa vida, na verdade, é um clamor da nossa alma para se libertar dos padrões limitantes. Resistir à tempestade te torna apto a apreciar a calmaria. Resistir à tempestade te torna apto a apreciar a calmaria. No caso, resistir à tempestade é no caso de você se sentir forte na tempestade, ou é resistir na forma de não aceitar? Assim, esse resistir, para você, Francisco, qual é o sentido do resistir? Você podia dizer pra gente? Porque o que eu falei anteriormente sobre resistência, tem né, essas barreiras iniciais de quando você quer fazer uma mudança de vida. Na realidade, é uma resistência que você precisa transpor, né? Você vai romper a barreira da resistência para poder virem as sincronicidades. Que é assim, você começa um projeto de vida, seja lá o que for, como a questão que eu proponho aqui, não desistir. Sim, massa. Verdade. Esse não desistir, né? Por exemplo, eu poderia hoje ter desistido, nunca se entregar, exatamente. Eu poderia ter resistido a vir falar hoje aqui com vocês. Porque acreditem,
Eu tive vários motivos para isso. Só que no fundo você sente que aquilo dali não é para você desistir, é para você enfrentar e ficar cada vez mais fortalecido com isso. É fácil? Não, não é. Por isso que eu digo assim, tem até uma piadinha de quando eu era criança, que é moleza senta numa vasilha cheia de gelatina, certo? Mas vasilha, eu não sei quem é de fora, mas vamos dizer assim, num recipiente com gelatina. Mas essa piada, na realidade, tem a ver com nossa vida. Na infância, né, a gente tem uma tendência a ficar atendendo muito ao instinto, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e ela tem muito isso, assim, mamãe, mas eu quero isso e eu quero agora. E a criança entende que tem que ser no agora. Só que aí a gente vê que não é assim. As coisas necessariamente não acontecem no agora. Só que se você tiver essa docilidade e docilidade e ao mesmo tempo força para enfrentar essas atribulações, entendendo que aquilo dali muitas vezes está aqui, se apresenta para você se tornar cada vez mais forte, você se capacitar para coisas maiores, aí você vai entender que não é no agora que vai acontecer, mas que depois você vai receber. Por tudo que você plantou, você vai receber a sua colheita. Não tem como você plantar maçã e colher pêssego, né? Francisco disse aqui, buscar ajuda. Às vezes é tão difícil como continuar. Né? Principalmente quando a gente acaba... eu digo por mim, certo? Eu tenho... as pessoas que me conhecem, assim, acabam... meio que criando, a gente passa isso o tempo todo, né? A gente vive olhando para o outro e julgando o outro. Julgando o outro ou bem ou mal, mas julga, né? Você cria aquele personagem pelo que a pessoa apresenta naquele momento. Só que, por exemplo, as pessoas interpretam que eu sou uma pessoa muito forte. E de fato, eu sou. Só que por que eu sou muito forte? Será que eu sou forte sempre? Ou às vezes eu acabo precisando também de ajuda. Claro que às vezes eu também preciso de ajuda. Às vezes eu também preciso de um apoio. E às vezes por você criar uma expectativa nos outros, né, você não querer perder essa sua imagem de fortaleza, às vezes você, por orgulho, você não quer buscar a ajuda do outro. Só que o que acontece? A pessoa que é forte de verdade, ela entende que como uma pessoa forte, pedir ajuda, né, ter a humildade de dizer que eu preciso de você, na verdade, um atestado de que você é muito, mas muito, muito forte. Porque aceitar ajuda também é para os fortes. Você não pode ser aquela pessoa que só você ajuda, só você que ajuda, só você que é o braço forte. Não. Os outros também são braços fortes. Os outros também podem lhe ajudar em momentos de dificuldade, né? Então essa reciprocidade, esse não julgamento, que é também um trabalho de desapego. De você desapegar das formas, de você desapegar de que só você pode ser o forte da história, de que só você é a ajuda. Você também recebe. É um trabalho espiritual. Né? Porque a espiritualidade muitas vezes é confundida com a religiosidade. E a religiosidade é diferente da espiritualidade. Pode haver a religiosidade e não haver espiritualidade, como também pode haver espiritualidade e não necessariamente haver a religiosidade. Como assim, Tati? Que conversa doida é essa? Vou explicar. A religiosidade está muito ligada à questão dos dogmas, à questão das maneiras de ser de uma determinada igreja, de uma determinada fonte de desenvolvimento espiritual. A igreja é uma fonte de desenvolvimento espiritual, pode ser um caminho. Só que a espiritualidade ela tem muito mais ligação com você e sua conexão interna com você mesmo e com a força maior, que alguns chamam de Deus, outros chamam de universo, mas que mesmo as pessoas que se dizem ateias, né, que se dizem que são ateus,
as pessoas, mesmo os ateus, eles acreditam, pelo menos, no poder da natureza. Por exemplo, quem acredita que houve o Big Bang e que o planeta surgiu e que as galáxias surgiram, na realidade, ela acredita numa força maior, que é uma força, que é a força da natureza, que rege tudo, que é o Sol, são as estrelas, a força dos oceanos. Então, assim, mesmo o ateu, ele acredita sim. Então, o que acontece? Essa conexão nossa, né, essa nossa conexão espiritual interna com nossa própria essência e com essa essência maior, essa energia maior, é a espiritualidade. Só que aí o que acontece? Na Bíblia diz, procurai o reino de Deus e a sua justiça e o resto será acrescentado, certo? É mais ou menos assim, eu sei que mudei as palavras, mas o sentido é esse. Só o que acontece? A pessoa vive a vida, a sequência de dias e vai vivenciando, acaba começando a viver no automático. E pouco para, como a gente está fazendo aqui agora, a gente está fazendo isso, buscando essa conexão, para e começa a se conectar com essa outra realidade, que é muito, muito, muito importante para a nossa vida. Que é essa conexão com nossa essência e com essa verdade interior que mostra que nós temos sim poder, que nós podemos sim, né, através dessa energia universal, que é o que dá força à nossa vida. Porque vocês acham que é só célula, é só um conjunto de células que formam os tecidos e que formam os órgãos e que formam o nosso corpo? É somente isso? Será? Vocês não acham assim que, se por acaso for só isso, assim, acaba perdendo muito o sentido das coisas? Vocês pararam já para se questionar se isso tudo, né, esse nosso corpo, na realidade, é só uma pontinha do iceberg? Quanto mais eu procuro, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco essa conexão, mais eu vejo que esse nosso corpo aqui é a pontinha do iceberg, que precisa ser olhado também, certo? Que precisa de atenção, que precisa ser nutrido da forma correta, que precisa ser desenvolvido da forma correta. Assim como nossa mente, que tem poder e precisa ser nutrida dos conteúdos corretos, né? Eu já falei aqui várias vezes, mas pessoas que têm o costume de, por exemplo, de ficarem olhando notícias ruins, trazendo sempre à tona os medos e sentimentos antigos, essas pessoas acabam vivendo a inércia, continuando com medo, continuando vivendo crenças limitantes que acabam encerrando a vida delas dentro de caixinhas. Estamos numa época que nunca no mundo, na história do mundo, se teve mais síndrome do pânico, depressão. Isso para mim é um sinal de alerta, que precisa ser dada a devida atenção a essa conexão interior, de buscar entender que esse mundo material é só uma pontinha do iceberg do que realmente existe. E é essa minha proposta aqui. A libertação da personalidade, o liberte sua personalidade, ele tem essa ideia de trabalhar corpo, mente, as emoções e essa conexão espiritual. As emoções, elas têm uma função muito, muito forte. Tanto de levar a nossa vida para caminhos melhores, para ascensão, como também de destruir a nossa vida. Se não tem uma real importância de você buscar essa conexão toda, de trabalhar suas emoções, o que acaba acontecendo? Você acaba entrando no que eu chamo de prisão das emoções. Você ficar aprisionado na realidade com as emoções que surgem, sem saber gerenciar. Se hoje em dia eu pudesse escolher o que trabalhar primeiro, eu trabalharia em mim a inteligência emocional e essa conexão espiritual. Porque através desse trabalho, né, emocional, a gente começa a galgar os espaços, né, de segurança dentro de nós. Então, assim, como eu falei, hoje a proposta, antes de terminar a live, é trazer uma prática. E
assim, eu sei que às vezes é difícil para você, não sei em que realidade você se encontra nesse momento, né? Se está num momento que pode sentar, buscar relaxar um pouco e buscar essa conexão, mas essa é a minha proposta agora, em toda live, trazer uma prática, mesmo que seja curtinha, para a gente começar a trabalhar de verdade esse caminho, né, das emoções e dessa conexão com algo maior. Então, é o seguinte, a minha proposta é agora que vocês busquem uma posição confortável, de preferência sentado, e eu vou conduzir vocês por um caminho muito bacana de conexão interior, né, para a gente trabalhar isso dentro das raízes emocionais, dentro das raízes que realmente fazem diferença para a nossa mudança de vida. Então é o seguinte, busque uma posição confortável, feche os olhos e comece a se conectar com a respiração, com sua respiração. De forma dócil, vai se conectando, prestando atenção única e exclusivamente na entrada do ar pelas narinas e o caminho que o ar faz. Esse caminho do ar, ele vai trazendo a energia vital, ele vai trazendo mais vitalidade para você. Ele vai lhe trazendo mais energia, mais poder. Vá sentindo isso, entrando dentro de você, essa energia de tudo o que rege o universo. Vá se conectando com a sua verdade interior. A cada vez que você ouve a minha voz ou qualquer ruído externo, você vai ficando cada vez mais relaxado. Nesse relaxamento que você vai buscando, ficando cada vez mais confortável, sentado na sua cadeira, poltrona, não sei. Mas nesse ambiente seguro, que você pode se sentir seguro, porque agora nós vamos entrar num caminho muito bonito, num caminho que lhe leva à sua essência. E você vai ficando cada vez mais relaxado. Nesse relaxamento, você se desapega de todo e qualquer pensamento que vá surgindo na sua cabeça. A sua mente é aliada nesse momento. Ela vai deixando levemente que sua ansiedade passe. Ela vai deixando que toda a carga que você carregue nesse momento pode ser deixada para trás. Você pode confiar, você pode seguir nesse caminho de relaxamento, nesse instante. A cada vez que você respira, lembre-se, você está respirando a energia vital que rege o universo. Essa energia vital vai lhe deixando cada vez mais forte e cada vez mais leve para vivenciar a sua vida, para viver a sua vida em conexão verdadeira. Sua essência, ela está aí, querendo receber de você toda a atenção. Sua essência, seu verdadeiro eu, sua alma, que clama por sua atenção. E você agora está dando atenção a essa essência. Seja qual for o pensamento ou ansiedade que surgir, deixe ir. Deixe ir toda ansiedade. Deixe ir qualquer pensamento que queira habitar a sua mente nesse instante. Deixe ir. Deixe ir. Você pode se sentir seguro. Você é seguro. Você é capaz. Você é e pode ser cada vez mais feliz. Você é e pode ser cada vez mais livre. Você é e pode ser cada vez mais alegre. Você é e pode ser cada vez mais forte. Receba, a cada vez que você respirar, esse poder
esse poder que entra através da sua respiração. O ar que entra através das suas narinas e vai percorrendo seu corpo, enchendo seus pulmões. Ele vai trazendo para você essa conexão com você mesmo, com sua essência. São poucos instantes que você pode ter essa sensação de leveza, amor incondicional que nada espera, que tudo pode e que vai cada vez mais lhe deixando mais e mais forte. Nessa força que conecta ao seu ser, o que você tem de melhor dentro de você, lhe traz para o aqui e o agora. O aqui e o agora, que é onde sua vida acontece e que você pode cada vez mais ter o discernimento necessário para tomar as suas decisões. Você não precisa ter medo. Você desapega agora do medo. Você não precisa ter ansiedade. Você desapega agora da ansiedade. Você pode viver livre, alegre, tendo a certeza de que cada vez que você precisar de mais energia, mais força, mais foco e mais vitalidade, você só precisa respirar e se conectar com o seu coração. Só respirar e deixar ir, deixar ir, deixar ir. Respira profundamente, retomando sua consciência para o aqui e para o agora, no ambiente onde você estiver nesse momento, tendo a consciência de que quando você se sentir à vontade, você pode abrir os olhos e viver sua vida com muito, muito mais leveza. Essa prática, uma simples prática, de conexão, pode trazer você para o aqui e o agora e colocar você nessa sintonia com sua essência, com sua verdade. E essa sua essência e sua verdade sempre tem as respostas para as suas angústias. Sempre tem as respostas mostrando para você que cada desafio apresentado, na verdade, é uma capacitação. Então imagina, a vida é uma escola. E nessa escola aqui, a prova, ela se apresenta nos momentos mais assim, cotidianos. Às vezes com pequenos desafios, às vezes com desafios maiores. Só que você tendo essa consciência de que o poder, desse universo, desse Deus que eu acredito, desse Deus está com você e que você pode se conectar com Ele através da sua respiração, através do seu coração e também buscando o conhecimento. O conhecimento liberta, o autoconhecimento liberta. Você merece ser feliz, você merece ser pleno, você pode e você recebe de Deus todos os dias a oportunidade para viver sua vida da melhor forma. Então, gente, gratidão de coração, força total. Flor do Vento entrou e eu nem vi. Seja muito bem-vindo. A gente vai encerrar agora, Taizinha também, encerrar agora essa live, assim, com mais uma vez agradecendo a vocês. Eu tenho várias práticas, a gente tendo esse compromisso de estar na live, eu posso trazer mais práticas para vocês. E também outra coisa, eu criei um grupo no Telegram e eu tô vendo como é que faz para divulgar esse grupo. Eu ainda não sei, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo ainda a me desenvolver. Gratidão. Minha amiga, estamos juntos sim, sempre em conexão do alto, sempre com essa conexão da nossa essência e tendo certeza de que a força está onde a gente coloca o foco. Então vamos colocar cada vez mais o foco no que é bom e agradecer a oportunidade de todos os dias de estar aqui nesse mundo, de estar vivo. O que a gente enxerga é só a pontinha do iceberg. Então vamos nos aprofundando no conhecimento, buscando sempre essa essência e essa força do conhecimento que vai nos levar
muito, muito longe, numa vida de muita abundância, de muita alegria e muito amor. Então, gratidão de coração, maravilha essa meditação, sempre nesse caminho de luz. Pois é, então, namastê, muito obrigada, gratidão de coração, e a gente se vê nos vídeos, nas lives, cada vez mais nessa conexão de amor. Tchau, tchau, pessoal!